Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, seja muito bem-vindo ao canal Como Se Faz. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre drones. Eu sei que tem muitos aí que de repente não gostam muito dessa abordagem diversificada, né? Mas a minha abordagem para o canal foi essa. Eu sempre procuro falar daquilo que eu gosto. E eu gosto sim de drones, mas eu gosto de muitas outras coisas. Drone, mineração, automação, enfim. Eu sei que já tem um bom tempo aí que o canal está devendo algum conteúdo nesse sentido, mas não se preocupem, o conteúdo sobre drones vai continuar. Mas para o vídeo de hoje o que eu tenho é o seguinte, algumas dicas de voos, que para poder fazer essas imagens e essas dicas aí eu usei o DJI Mini 2, né, mais popularmente como DJI Mavic Mini 2. Então é ele que é aí o protagonista dessas imagens. Mas as dicas em si elas valem para qualquer drone de qualquer marca, tá? De qualquer porte. Nesse primeiro voo, com a primeira bateria, o objetivo era fazer um voo relativamente distante, né? Abre aspas, distante, até uma casa que dava para ver ao longe, numa montanha que estava numa linha reta do local onde eu estava. Mas é na distância em que a maioria das pessoas vai utilizar os drones comumente, né? Porque é a distância que te permite ir, explorar o local e voltar com segurança de bateria. A princípio pode parecer besteira e até muito simples esse tipo de voo, né? Um voo em linha reta. Existe uma diferença muito grande entre voar num terreno plano em um terreno montanhoso. Bom, o principal de tudo, assim que decolei, coloquei o drone em uma altitude de segurança e logo em seguida já abri o mapa para verificar se ele marcou o home point corretamente, para em caso de qualquer problema ele retorne para o ponto de origem correto. Tendo feito isso, eu verifico a quantidade de satélites que o drone pegou, né? Eu particularmente acho seguro acima de 12. Em seguida eu vou verificar a altitude de retorno automático. Lembrando, é claro, que a altitude de retorno automático ela está sempre atrelada à altitude máxima de voo. Como é muito difícil saber a altitude exata dos obstáculos ao redor, o que eu sempre procuro fazer é o seguinte: a altitude de retorno eu procuro sempre colocar pelo menos 30% maior do que a altitude de voo. Outra coisa muito importante para se verificar é se na parte de segurança, em caso de perda de sinal, o drone está setado para retorno automático. Lembrando que ele pode estar selecionado para pouso ou para hover, ou seja, planar, né? Ficar pairando sobre o lugar onde ele perdeu o sinal. Geralmente não se usa essas opções de hover ou pouso, a não ser que você esteja fazendo um voo programado para isso acontecer. Ou seja, você vai voar próximo e entre árvores, aí você coloca o hover. Ou você vai fazer um long range, onde propositalmente você não pretende retornar com o drone, né? Aqueles long range acompanhados onde tem alguém indo buscar o drone. Aí você bota para pouso automático. No contrário, se usa sempre o Return to Home. Tá? Tanto é que essa é a opção default quando você instala o app. Bom, cheguei no meu alvo, né, quase 1,5 km depois do ponto de decolagem. O voo correu tranquilamente. Apesar de ter alarmado ali que eu estava acima dos 120 metros, isso não me causou preocupação por causa do local onde eu estava, que é um local montanhoso. Dá para ver nitidamente aí que o pico das montanhas está mais alto do que o drone. Isso me permite voar com certa tranquilidade acima dos 120 metros, porque dificilmente uma aeronave vai passar abaixo do pico das montanhas, ainda mais neste local que é basicamente um vale, né, cercado por montanhas. Porém, apesar dessa cadeia montanhosa aí me trazer esse tipo de segurança, entre aspas, ela me traz um alerta. Porque se eu estou num vale cercado por várias montanhas, eu tenho que ter atenção redobrada com relação às derivações que eu faço. No caso, derivar para a direita ou para a esquerda com relação à linha reta que eu estabeleci ali para o voo em que eu percorri 1 km. Porque se eu derivar para a direita ou para a esquerda, pode acontecer eventualmente de uma montanha ficar na frente do rádio. E aí é nesse ponto que muito droneiro, até mesmo experiente, já perdeu o drone caríssimo. Porque pensa bem, estou com meu drone voando a cerca de 120 metros de altura, o que é uma altura considerável. Porém, estou cercado de montanhas que têm picos mais altos. Eu derivo, por exemplo, para a esquerda, na minha volta. E com isso eu acabo entrando na frente de uma montanha. Perco a visada do sinal do drone. A visada seria uma linha reta sem obstáculos entre o radiocontrole e o drone. Ou seja, eu perco isso porque no meio do caminho entra uma montanha na frente. Eventualmente o meu drone pode perder o sinal. O que ele vai fazer? Ele vai até a altura de Return to Home, vamos supor que seja 120 metros, e ele vai traçar uma linha absolutamente reta em direção ao home point, que foi o ponto onde ele decolou originalmente. Porém, como eu mudei a visada, fazendo uma derivação para a esquerda, no caso, a linha reta que ele descreveu na ida não vai ser a mesma que ele vai descrever na volta. E na volta ele acaba encontrando a montanha, que tem um pico aí acima dos 120 metros. O detalhe é que no caso eu estou falando de montanhas, mas isso vale para prédios, para quem voa em cidade. Ou seja, é muito importante você prestar atenção ao ambiente ao seu redor para nunca perder a visada do drone.
O drone tem que estar numa posição tal em que o controle possa ser apontado para ele sem nenhum obstáculo no caminho, seja prédio, árvores ou montanhas. Bom, essa parte do vídeo exemplifica bem o que eu falei anteriormente. Eu segui com o drone para uma montanha próxima do ponto de decolagem e fui subindo a uma altura de cerca de 120 metros até alcançar o cume. Porém, mesmo estando próximo, você vê aí que uma distância de cerca de 240 metros, eu não posso nem seguir com o drone adiante e nem descer com ele, né? O máximo que eu poderia subir com ele mais um pouco, mas também não teria muito propósito. O desenho exemplifica bem isso. Eu tracei uma linha reta do ponto de decolagem até o ponto onde eu parei com o drone. E a partir desse ponto, se eu seguir com o drone, eventualmente eu vou perder o sinal, porque o ângulo de inclinação vai descendo cada vez mais, considerando a linha reta entre o rádio controle e o drone. E da mesma forma também, se eu baixar, eu perco a visada do drone, a montanha fica na frente. Isso na grande maioria das vezes faz com que o drone perca o sinal de imediato. Aí entra toda aquela questão falada no início. Se o drone estiver bem regulado com home point e a altura de return to home bem estabelecida, e claro, for um drone de qualidade, provavelmente você não vai ter problema. Ele vai retornar à base passando por cima da montanha numa altura adequada. Mas se não atentar para todos esses detalhes, é uma forma fácil aí de se perder o drone. Aí nesse caso não tem solução, o melhor é retornar e voar em outro lugar. Para quem não conhece, esse vale fica próximo à Pedra da Mulher Deitada, em Teresópolis. Pena que não deu para filmá-la muito bem, só entre nuvens, porque o céu estava bem nublado. E também muito próximo do Hotel Le Canton, outro que também só pude filmar de longe com um zoom de 4 vezes, porque se eu tentasse ir na direção dele do ângulo que eu estava, eu com certeza iria perder o sinal do drone. E como deu para ver no take da Pedra da Mulher Deitada, mesmo estando a uma altura de cerca de 300 metros, eu ainda estou muito abaixo do cume das montanhas mais altas. Ou seja, para voar é uma região que tem que ter muita cautela. Falando brevemente sobre torres de celular, a melhor opção é você ficar bem longe delas. Eu sei que tem youtubers que fazem vídeos filmando bem pertinho, indo bem próximo, mas no geral é uma galera que está mais preocupada em fazer o take do que perder o drone, né? O que não é o caso de nós meros mortais, que não pode tomar um prejuízo assim de uma hora para outra de 3, 4 mil reais. Então fique longe de antenas de celular, principalmente em voos em que a torre vai ficar entre você e o drone. O mesmo vale para linhas de alta tensão. Bom galera, para a gente finalizar esse vídeo aí com as minhas últimas dicas sobre drones, eu quero falar um pouco sobre voos rasantes e voos sobre a água. O que muitos proprietários de drones não entendem muito bem, ou talvez tenha sido passada uma ideia errada para eles até por causa dos influenciadores aí, dos youtubers, o drone ele é uma ferramenta, um brinquedo aéreo, é uma câmera aérea, ou seja, ele foi feito para trabalhar no ar, voando, que significa que o estado ideal dele para o que ele foi projetado é no ar. Eu sei que isso parece meio óbvio, mas o que eu vejo de gente perdendo o drone, querendo fazer rasante na água, querendo fazer rasante na terra. O drone ele tem sensor na parte inferior, que é o que ele usa para se posicionar, aterrissar, decolar. Isso já falando dos drones melhores, os que tem GPS e tudo mais. E no caso do Mini 2, por exemplo, esse sensor atua entre 50 centímetros de altura e 10 metros. Mas como é que isso funciona? Quando o drone está acima dos 10 metros, ele se localiza unicamente pelo GPS. Ou seja, posição, altura, tudo isso ele vê pelo GPS. Mas quando você começa a descer com o drone abaixo dos 10 metros, dependendo da situação, ele começa a fazer uma leitura mista, tanto entre o sensor inferior e o GPS. Ele começa a cruzar informações para poder se posicionar. Principalmente quando você está num voo que ele não está pegando tantos satélites assim, que geralmente é no momento da aterrissagem e da decolagem. Conforme você decola ou conforme você vai aterrissando, ele vai perdendo a referência dele de satélite, que é normal ter mais barreiras ao seu redor. Então o drone ele é feito para justamente a partir de uma certa altura, ele começar a usar o sensor da parte inferior. O que isso implica? Quando você voa sobre a água, por exemplo, o sensor ele não funciona muito bem. Na maioria dos drones é um sensor óptico, e por causa do reflexo da água, transparência, esse sensor ele não consegue definir a que distância ele está exatamente da linha d'água. Criando aqui uma situação hipotética, suponha que você pegue o seu drone e vai fazer um rasante na praia. Você posiciona o drone a 1 metro da linha d'água e você segue. Bom, na praia tem a variação da onda, então em um determinado momento o seu drone vai estar a 1 metro da linha d'água, no momento seguinte quando vier uma onda ele vai estar a 50 centímetros. Juntando isso à dificuldade que o sensor tem de se posicionar na água, eu já vi muitos casos em que o drone simplesmente inicia a aterrissagem quando a pessoa está fazendo um rasante, porque o sensor manda a informação de que ele está perto demais do solo e o drone entende que você quer aterrissar. Então eu já vi até mesmo youtubers simplesmente aterrissando na água. E isso no caso é um defeito causado por erro humano, por utilizar o drone de forma errada. Na terra a mesma coisa. O retorno do FPV ele não consegue te dar a noção de profundidade. Então ainda que você posicione muitas vezes o seu drone a 1 metro de altura do solo,
e você vai fazer um rasante, você pode passar por uma elevação que no momento daquela elevação ele esteja a 50 centímetros do solo, e aí ele inicie a aterrissagem. Claro que é menos arriscado do que no mar, mas aí se torna muito fácil de alguém simplesmente abaixar e pegar o seu drone e levar embora. Então, enfim, drone não foi feito para fazer rasante. Tá? Drone não foi feito para isso. Drone é para imagem aérea. Quer fazer rasante? Compra um gimbal, bota na GoPro, bota no seu celular e vai fazer seu voo rasante com a mão. Você complementa com as imagens aí a partir de 1,5 m, 2 metros com drone, que eu acho que é o ideal. Eu particularmente tenho um limite mínimo de altura para voar, que é entre 3 metros e 2,5 metros estourando. Eu não baixo além disso, não é seguro. E o drone não foi feito para isso, beleza? E como minha última dica aí para esse vídeo, eu vou falar justamente do oposto dos voos rasantes, que são os voos altos demais. Além do óbvio que você corre o risco de cometer uma infração, de colocar em risco outras aeronaves, enfim, isso é meio óbvio, você tem um risco real para o seu próprio equipamento, para o seu próprio drone. É muito legal, muito bacana você ver imagens aéreas de bem alto, né? Até eu mesmo já fiz imagens nesse sentido, sem procurando escolher um lugar a dedo, mas mesmo assim eu me dei conta de que isso traz o risco real para o meu equipamento de condensação de água. Entenda que não importa o quão quente esteja no ponto onde você decolou, no local onde você está. Quanto mais você sobe, dependendo do clima, pode estar cada vez mais frio. Principalmente quando você almeja voar entre nuvens, né? Dá um efeito muito legal na filmagem, o vídeo fica bacana. Só que você está botando um equipamento que claramente esquenta bastante. O drone ele esquenta bastante, é normal ele esquentar, né? Eu nunca medi exatamente, mas ele trabalha tranquilamente acima dos 40, 50 graus ali, tranquilamente. Então até que quando a gente termina um voo, o drone está quente, a bateria está bem quente. Aí você pega e bota esse equipamento super quente bem alto, numa temperatura bem inferior à dele. Ou seja, vai dar diferencial de temperatura, o que vai gerar condensação de água. E onde essa água vai condensar? Nos circuitos internos do drone. E aí, o óbvio, né? Água e drone não combinam. Talvez você vai dizer, já vi muita gente fazer, eu já fiz e nunca deu nada. Bom, só precisa acontecer uma vez, para que você tenha um equipamento de 250 gramas, no caso do Mini 2, ou um equipamento de quase 700 gramas, no caso do Air 2, caindo de uma altura de 500 metros. Aí você tem o óbvio, o drone destruído, e para você só resta torcer que ele não caia na cabeça de ninguém, nem na casa de ninguém, ou no carro de ninguém, né? Porque vai fazer um estrago, por mais que ele seja leve. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Essas aí são as minhas dicas do que eu acho que é importante, é muito importante considerar para que você tenha um voo tranquilo. Lembrando, eu estou deixando aí as redes sociais do canal, inclusive um QR Code que leva para o grupo do WhatsApp do canal, que é específico, exclusivo para drones, beleza? Outra coisa, se você está pensando em adquirir seu drone agora, os drones mais custo-benefício do momento são o Mavic Mini 2, Robson Zino Mini Pro e o Filme Mini. Então eu vou deixar aí embaixo na descrição o link para esses 3 drones nas melhores lojas. Se você for comprar, dá uma moral pro canal, não sai nada mais caro para você, ainda vou ver se eu deixo um cupom de desconto, e comprando através do link do canal, além de não ter custo nenhum, você ainda dá uma força pra gente continuar com o trabalho, beleza? E se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar por dentro dos próximos vídeos aí, sejam eles de drone, automação e até mesmo mineração, que a gente também aborda esse assunto. E deixe aí também nos comentários se você gostou dessa dica que eu compartilhei aí com você. Valeu, até a próxima e fui!